Hã? Não, silêncio não. Tá gravando, por favor, fale muito. Fale muito. Pelo amor de Deus, Rodrigo, essa povo já fala muito. Você fala um negócio continua. Fala mais muito. Não, continua falando muito. Quem já sabe, ajuda. Na hora que a gente sobe, o William já tá olhando pra gente com aquela cara assim. Você tava fazendo negócio que agora. Ele já me perguntou ali que hora que acaba. Não, mas hoje acho que é mais curtinho. Hoje vamos falar um pouquinho de VoIP. E aí peço a ajuda de quem já conhece. Flávio, Alisson, tem contribuições aí. Quem já lida com isso também. Hoje o Alisson veio hoje porque não pôde vir ontem. Está escondido no canto ali. Quem já conhece, quem lida com isso na carteira, contribuam. A ideia hoje é a gente falar apenas, igual a gente fez com a telefonia fixa, a gente falar apenas sobre tecnologia, sobre como é que isso funciona. Não vamos falar sobre nenhum produto hoje, especificamente. Ok? Então vamos lá. O que é VoIP? VoIP basicamente é voz sobre o protocolo IP de internet, né? Então a sigla em inglês, deixa eu achar aquela canetinha vermelha legal aqui. É a sigla em inglês para voz sobre protocolo de internet. E aí, para a gente entender o que é isso, a gente precisa relembrar um pouquinho de acho que 15 dias atrás que a gente falou de internet, né? O André falou aqui de internet. O que é esse protocolo IP? O protocolo IP tem duas funções principais. A primeira delas é identificar cada dispositivo na rede. Quando você tem uma rede de internet, uma rede de computadores, o que for, nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem um roteador e vários computadores. O protocolo IP, ele identifica cada um desses dispositivos com um endereço. Então, essa é a primeira função do protocolo IP. A segunda delas, vocês viram isso aqui 15 dias atrás, não viram? A segunda delas é dividir a informação em pacotes pequenos, né? Então, você precisa mandar uma mensagem para um outro computador, para um outro dispositivo. Ele vai dividir essa informação em vários pacotinhos pequenos lá, bits de 0 a 1, até que essa informação chegue do outro lado e seja decodificada, né? Então, as duas principais funções do protocolo IP são essas. Existem várias outras, mas as principais são essas: identificar os dispositivos na rede e dividir qualquer informação que precise ser trafegada em pacotes muito pequenos para se entregar do outro lado. Então, o que seria voz? Seria você trafegar a voz desse jeito, né? Trafegar a voz, dividindo essa informação em pacotes pequenos e entregando num outro destinatário, como se fosse uma carta, né? Eu quero entregar a informação olá, bom dia para o computador 23. Ele vai dividir isso num monte de pacotinho, envelopar, o destinatário é esse, o remetente é esse, entrega lá no 23. O VoIP, então, é um dos protocolos que roda dentro do protocolo IP. Assim como e-mail, navegação de internet, endereços de internet, VPN, jogos, várias outras coisas que rodam sobre o protocolo IP, o VoIP é uma delas. Então ele precisa converter a voz em um sinal digital que vai ser transmitido via internet até o destinatário. Se a gente pega esse desenho que a gente acabou de fazer, é a mesma coisa, só que ao invés de você estar trafegando aqui uma mensagem, um arquivo, qualquer coisa nesse sentido, você está trafegando a sua voz, né? Basicamente é isso. Então o VoIP ele transforma o sinal de áudio analógico, a nossa voz, lembra que a gente falou lá? A nossa voz é analógica, ondas. Assim. Ele transforma isso em sinais digitais e divide isso em pacotinhos pequenos para serem enviados através da internet. Estou vendo gente anotando aí, se quiserem, está disponível no mesmo dia, tá? Não sei se, acho que a Lavínia não falou. Não, sem problema. É só porque se não quiser anotar tudo isso aqui, eu vou pedir a Lavínia para mandar uma mensagem com o endereço. Fica disponível no Unifac. Tanto essa apresentação quanto até mesmo a gravação aqui está disponível todo dia. Para quem quiser assistir de novo. Quando a gente fala de digitalizar a voz, a nossa voz é analógica e ela tem uma variação enorme aqui, entre 300 Hz e 3.000 Hz. Né? 300 Hz é muito grave, 3.000 Hz é muito agudo.
Isso dá uma faixa de variação muito grande. Então ele vai transformar isso em sinais digitais, com 0 ou 1 apenas. Só de curiosidade aqui, ó, ele faz isso com 8.000 amostras por segundo. Então são 8.000 pacotinhos, divide a nossa voz em 8.000 pacotinhos a cada segundo para ser transmitida. Isso está melhorando cada vez mais. Antigamente era muito menos, e aí é por isso que algumas ligações de VoIP você tem um tom meio digitalizado da voz ali, né? Não parece a voz natural da pessoa quando você está ouvindo uma ligação VoIP. É por causa disso, porque a nossa voz é analógica, quando você vai escutar ela num sistema digital, você tentou transformar 300 em 0, 300 em 1, né? Alguma coisa você vai perder ali. Por isso que a ligação, principalmente antigamente, era um pouquinho pior. Mas à medida que a tecnologia vai avançando, cada vez mais amostras vão sendo enviadas por segundo, a qualidade disso vai melhorando. Quem já usou VoIP aí? O Flávio não vale. O Flávio quase não usou. Hoje ainda não. Todos nós usamos, até mesmo com a ligação do WhatsApp. Não é? Isso aí. Quando a gente faz uma ligação via WhatsApp, quando a gente faz uma ligação de Teams, quando a gente faz uma reunião no Teams, no Skype, hoje em dia quase ninguém usa Skype mais. Zoom, Meet, qualquer plataforma dessas que faz ligação ou que faz reunião, tudo isso é VoIP. Tudo. A mais simples de todas é quando a gente faz uma ligação de WhatsApp. Tudo isso é VoIP. E para a gente relembrar mais um conceito lá de trás, só para a gente lembrar rapidinho, como é que era a rede de telefonia fixa, né? Você tem o cliente, cabos, as redes todas conectadas aqui, as centrais das operadoras, até chegar lá do outro lado para você conseguir fazer uma ligação. Tudo isso físico, com fios mesmo, né? Telefonia fixa funciona assim. Para a gente lembrar como é que funciona a internet. Você tem aqui o seu computador, você precisa contratar um link de internet de um provedor. É isso que nós temos aqui, é isso que todo mundo tem em casa. E a partir daí, você não tem mais uma rede de centrais conectadas com cabo, né? Porque a internet você não consegue definir ela dessa forma, porque ela é uma grande formada de várias outras redes pequenas. Não tem jeito de definir um caminho exato para a internet. Quando a gente fala de VoIP, basicamente nós estamos falando de usar essa estrutura aqui, acho que está no próximo aqui, para trafegar a voz, para trafegar uma ligação nela. Ao invés de você usar aquela estrutura da rede de telefonia fixa, você está usando a internet. Esse exemplo aqui foi com um telefone IP, mas poderia ser um computador, poderia ser um celular com WhatsApp, poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas você está utilizando basicamente a estrutura da internet para se fazer uma ligação e não mais a estrutura de telefonia fixa. Isso muda tudo, né? O cabinho RJ11 que você liga seu telefone na parede lá debaixo da sua mesa, não precisa mais. Toda aquela fiação que sai lá debaixo da sua mesa, vem aqui no nosso PBX, sai daqui, vai para a rua, nada disso usa mais. Isso tudo vira sucata quando você fala em voz. Não precisa de estrutura nenhuma dessa mais, você vai usar só a internet. Algumas formas da gente fazer uma chamada VoIP. Você pode fazer com aplicativos específicos para isso, e aí nesse exemplo a gente falou aqui do WhatsApp, do Skype, todos esses aplicativos são VoIP, rodam sobre a tecnologia VoIP. Mais uma característica deles, inclusive a curiosidade de ontem, você sabe que a Alexa faz ligação, né? Ontem algumas pessoas não sabiam que tem jeito de fazer ligação com a Alexa. Ela pega seus contatos. Seus contatos. Ela sincroniza. Quais os seus contatos tem a Alexa? Ela consegue. Que a Alexa se cadastra automaticamente pro telefone, né? Então, por exemplo, eu tenho Adriane não tem. Meu contato, ela já sabe que a Adriane não tem. Se eu falar Alexa, ligar para a Adriane, ela diz. Mas não se alguém, por exemplo, se ligar para quem não tem, não liga. Não liga. Ela te convida, Ela indica convidar a pessoa a ter Alexa. Por exemplo, a Natália não perdi que você liga o celular, aí eu vou ir na Alexa, ela chama do mesmo jeito. Por exemplo, se eu tô aqui, se o menino estiver em casa e pedir para ligar para a Adriane para falar com o menino dela na casa dela, eles conseguem conversar normal e a gente tá aqui. Até música, né? Liga daqui e lá.
Isso aí. Mas vocês falaram a próxima frase aqui, ó. Todos esses sistemas só podem fazer ligações entre usuários que usam a mesma plataforma, né? Foi a pergunta que ela fez. Se não tem Alexa, não consegue falar com a Alexa. Se não tem WhatsApp, você não consegue fazer uma ligação de WhatsApp. Então, todos esses aqui são fechados dentro de de um mesmo aplicativo, de uma mesma plataforma. Mais um, com softphone. Softphone, basicamente, não sei se todo mundo aqui tem instalado, acredito que não. Tem? Microchip, Webex, qualquer um desses aplicativos, Vivo Voz Negócio, estou falando dos aplicativos, né, desse sistema. Todos esses são softphones, são formas que a gente consegue utilizar VoIP. Nesse caso de softphone, aí ele já não está preso a uma mesma plataforma mais. Você consegue usar plataformas diferentes no mesmo aplicativo. Você pode usar um microchip conectado a um Vivo Voz Negócio, conectado a Mais, conectado a qualquer outro sistema VoIP por aí. Aí você não está preso a um aplicativo mais. Geralmente esses aplicativos simulam as funcionalidades de um telefone convencional, inclusive é por isso que a maioria deles tem uma cara de telefone, assim, né? Um tecladinho para discar. A função dele ali é simular um telefone mesmo, né? E todos eles se parecem como se você estivesse fazendo uma ligação no seu celular. Existem tanto para computadores quanto para smartphones. Inclusive, eu tenho aqui, o ramal da empresa está aqui no meu celular, num softphone desse. Com o telefone IP, que foi aquele primeiro exemplo que a gente deu lá atrás, ele visualmente é muito parecido com um telefone comum. A grande diferença dele é que ele não está ligado à rede de telefonia, com um cabinho RJ11. Ele está ligado na internet, com um cabo RJ45. Tem no desenho aqui. E aí, por ser internet, isso aqui acaba precisando de um software rodando aqui dentro, né? O telefone convencional, esse sem fio que a gente usa ali, não tem um software rodando ali dentro. Aquilo ali é basicamente eletrônico apenas. Aqui não, acaba precisando ter um software, então você acaba tendo algumas funcionalidades a mais, assim, uma tela colorida, uma agenda, você fazer uma ligação pelo nome da pessoa e não precisar saber o número, coisas desse tipo que você talvez não tenha num telefone convencional. Possibilidade de ter mais de uma linha. Os telefones convencionais nossos, a grande maioria deles, só tem uma linha ali, né? Você só pode colocar um cabo ali. Que não, tem telefones de 2, 3, 4 linhas no mesmo aparelho. Porque isso é internet, né? Quando fala 4 linhas, tem 4 cabos? Não, é um só, um cabo de internet. Você só tem 4 logins e senhas diferentes para usar no mesmo telefone. Com um ATA. ATA, basicamente, é um adaptador de telefone analógico. É um equipamento, deixa eu colocar a foto aqui de uma vez. É um equipamento que vai converter um telefone digital VoIP numa linha analógica convencional. Então, um equipamentozinho desse aqui, todo mundo já viu? Nós temos aqui, não usamos no dia a dia, mas para quem quiser ver, nós temos. É um equipamentozinho, você vai colocar ele na internet, ele vai estar ligado com o cabo RJ45 na internet. É ele que vai se conectar ao VoIP. E aí dele você vai tirar um cabo RJ11 com um telefone comum, desse analógico que a gente tem hoje, normal. Então você converte um VoIP num telefone analógico antigo. Basicamente a função de um ATA é esse. Existem alguns que podem fazer com um telefone, com 2, com 4, com 8, com 16, aí depende do tamanho do ATA que você comprar. Tem alguns clientes que têm soluções assim. O cara não quer fazer investimentos em aparelhos, o cara não quer fazer investimento em PBX, alguma coisa nesse sentido. Ele pode comprar um equipamento desse aqui e converter o VoIP numa tecnologia antiga para ele continuar usando a estrutura que ele já tem hoje. É uma solução meio híbrida, assim, né? Você está usando uma tecnologia nova e convertendo ela para uma antiga para não fazer grandes investimentos. Na maioria dos casos vai ser por esse motivo. O desenho dele também ficaria assim, ó, ele está conectado à internet e aqui você conecta um telefonezinho comum, igual o seu. E a outra forma que eu acho que é a principal delas, e toda vez que, praticamente toda vez que um cliente falar em VoIP, toda vez que a gente falar em fazer um projeto VoIP para alguém, geralmente nós estamos falando disso aqui. Nós
estamos falando de PBX em nuvem, qualquer um desses nomes aqui, né? PBX virtual, PBX em nuvem ou Cloud PBX. A gente vem lá de trás, né? VoIP é o nome da tecnologia. Quando a gente fala, ô, seu cliente, vamos fazer um projeto VoIP, provavelmente nós estamos falando em implementar algum projeto de PBX em nuvem para ele. PBX em nuvem é uma das possibilidades do VoIP. Mas muitas vezes as pessoas confundem o nome, às vezes, fala só VoIP. Né? VoIP sozinho é o que a gente vê até aqui, é apenas o protocolo. O que é um PBX em nuvem? Primeira coisa, ele não é um equipamento, é um software. Então, não tem um equipamento, uma caixa, nada, não tem nada disso. É um software, um computador. Que nem está no nosso computador, né? Está num servidor em algum outro lugar por aí. Mas ele basicamente é um PBX comum, igual a gente falou aqui, transferir ligações, receber ligações, fazer ligações entre ramais, ter uma telefonista, vai, eu quero falar com a Cássia, eu vou transferir para ela, transfere 201, toma Cássia. Faz a mesma coisa que um PBX convencional faz, só que não tem equipamento nenhum, tudo via software. E permite até algumas funcionalidades a mais, justamente por ser um software, né? O software não tem muito limite para essas coisas, geralmente. Limitações que um equipamento físico teria. Não teria grandes investimentos em hardware. Aí, quando eu falo grandes investimentos em hardware, eu estou falando de PBX, né? Porque você não precisa comprar um equipamento para usar isso aqui. Instalação, você não precisa, em tese, não precisa vir aqui um instalador, trazer uma caixa, furar buraco na parede, colocar isso num rack. Nada disso teria. Manutenção também, de vez em quando, nossa, até acontece pouco, mas de vez em quando a gente tem que chamar alguém para vir aqui, abrir o nosso PBX, dar uma manutenção nele, tudo isso não existe mais. Ah, não tem investimento nenhum? Tem, né? Porque isso aqui não é gratuito e porque o que eu mostrei lá atrás, você precisa de telefones específicos, né? Que se você está migrando de uma tecnologia anterior, muito provavelmente você não tem esses equipamentos disponíveis. Então você pega o nosso caso aqui, você tem 40 telefones convencionais aqui. Para a gente mudar para VoIP, nós vamos ter que mudar esses 40 telefones convencionais para telefones VoIP. Beleza, eu não faço nenhum investimento em PBX, mas eu preciso fazer um investimento em aparelhos. Né? Então, quando a gente fala aqui que não há grandes investimentos em hardware, nós estamos falando de PBX basicamente, porque esse aqui ninguém vai precisar comprar, mas precisa dos aparelhos. Nesse exemplo aqui, ó, PBX virtual, eu trouxe ele como uma nuvem aqui, PBX em nuvem, PBX virtual, justamente porque ele não tem equipamento. E não tem equipamento em lugar nenhum, né? Não tem equipamento no cliente, não tem equipamento na operadora, não tem nada. Isso aqui está num data center. E aí, os seus ramais, todos eles, inclusive trouxe um aqui, ó, ligado com um ATA, um ramalzinho analógico ligado no ATA, estão ligados diretamente na internet. Diga. Interfere na qualidade? Você vai colocar o ar, você vai colocar o outro? Pode interferir, principalmente no ATA. Porque no ATA você tem um equipamento aqui, ó, que provavelmente não é novo, provavelmente você está aproveitando ele já, porque você já tinha. Geralmente você está usando um equipamento de qualidade inferior, até de preço inferior, né? Aqui você está falando de um telefone de R$30, aqui você está falando de um de 300. Vai ter algum tipo de influência na qualidade aqui sim. Aqui pode ter também de assim, equipamento bom, equipamento ruim, né? Basicamente. É tudo telefone IP, mas Mas é assim, é uma interferência volumosa ou uma interferênciazinha, uma interferência que eu digo assim, uma diferença pequena? Tá? eu acho que em equipamentos, telefones IP, a diferença seria pequena. Sim, a diferença de marca, de equipamento, um é um pouco melhor, um é um pouco pior, mas você vai falar. Aqui, se você tem um telefone ruim aqui, você vai ter uma interferência grande. Eu acho que nesse caso aqui você tem mais chance de ter uma interferência grande e ter algo ruim. Tem um adaptador. É. Um adaptador, já Não, quebra a qualidade do adaptador. Né? não por causa do adaptador, né? O adaptador é bom, é novo, mas o que você vai ligar nele. Entendi. Mas se eu for equipamento que for ligar no adaptador, for bom, for novo, Não vai ter problema. Não vai ter diferença. Não. Então, eu acho que Geralmente, a minha dúvida era se quando bate no adaptador, se cai a qualidade.
Não, os riscos que você tem de cair a qualidade vão ser assim: você tem um adaptador, você tem mais um fio que não estava previsto, né? E aí esse fio é um fio RJ11, é um fio mais frágil. Você vai aproveitar esse fio que já está passando na sua parede, sabe-se lá há quanto tempo. Aí que começa talvez a ter uma limitação. E entra no caso dos cuidados com o carro, né? Sim. Não dobrar, não sei, são vários É, fatores, né? Que vão É, chegando. e fatores que você não tinha aqui, né? Aqui é só o cabinho de internet, só isso. E que inclusive é o mesmo cabo de internet que você já usa no seu computador. Então, você já está usando, ele está bom, está funcionando, eu uso a internet nele aqui. Cabo antigo, né? Esse tipo de cabo que a gente usa hoje. Você falou de. Esse cabo azul. Então, ele teve muitas evoluções. É? Teve. Não, tem agora, amarelo, tem cinza, não, mas agora não. também Não, é mas o que eu tô fibra. querendo dizer é A o. gente consegue. Consegue. Só que você não tem notebook assim, com fibra ainda, né? Que hoje parou de Mas usar velas, mas ainda Shopping continua ainda 45. todo mundo às vezes já passar um roteador dentro de casa tem aquele cabo azul pra Então, só que esse cabo azul não é o mesmo de 10 anos atrás. Esse cabo azul, ele Ele teve. só continua azul. Só continua azul. Mas ele mudou. Ele já evoluiu muito. Entendi. É o quê? Essa telazinha, ela tem o quê? Só os contatos, não tem calculadora, o que mais? Tem os contatos, um histórico de chamadas. Igual você teria no seu celular, né? Mas o quê? Esse tipo tem memória? Tem. Os que tem aqui não tem tela colorida, tem uma tela menorzinha, mas. Pode gravar chamada? Alguns podem gravar chamada, não são todos, mas alguns podem. Por exemplo, o telefone IP, estou cotando um para o cliente que ele é sem fio. Aí você tem uma estação e nessa estação, dependendo do modelo, você consegue conectar 10 aparelhinhos, 10 telefones, somente nessa estação. Então, independente, tipo assim, se você vai para outra sala, tudo, ele funciona como se fosse um celular normal. Só que aí é telefone fixo, só que é IP. Aí ele está até cotando para um cliente. Eu descobri outro dia que dava para conectar mais telefones, só precisava de um modelo que era compatível com a quantidade. Mas conecta celulares? E conecta nessa. O telefone Não, é igual é- aquele pretinho ali. Ah, tá. Telefone. Como Esse se aqui, ó. fosse o Tem ATA, mesmo. como se o ATA É fosse um a telefonezinho sem estação. fio, assim, ó. E Mas ele é IP também. aí a Só que ao invés de você estação. ter uma ele- base para cada um, você tem uma base só. E tem vários. Isso ajustando tudo isso. Isso. Aí ele tem capacidade de conectar 10 aparelhos na estação e o aparelhinho ele tem a conta, aquela que você falou que pode conectar várias contas. Sim. Também tem, acho que é 10 também. 10 Mas contas. é uma configuração que faz no telefone para conectar. Não, é Para dele conectar mesmo. mais de uma conta? É. Sim, Ah, tá. sim. Só não tem os cabos, igual eu estava falando. Só não tem uma quantidade de cabo que teria ligado em cada sala, Não, né? só Não, é só por isso também a instrução. configuração que eu falo, exemplo, 10 telefones, mas esses 10 telefones tem que configurar ali no aparelho, Ele sincroniza na estação. sozinho, sem. Você sincroniza. Eu tava vendo um vídeo, você aperta um botão por um determinado tempo e vai sincronizando com os outros telefones. Ainda sei que é a minha dúvida. Como é que é? Você perguntou sobre interferência. Geralmente em tecnologia, vale para quase tudo. Você está limitado ao pior equipamento que você tem na rede. Então, se você tem, imagina que você tem uma linha com 10 coisas ligadas. Uma delas é ruim. Você vai estar ruim por causa dessa uma que é ruim. Você está sempre limitado quando você tem. Imagina aqui, ó, eu tenho um computador ligado num cabo que está indo lá na televisão. Se o cabo é ruim, a imagem é ruim. Se o plug que está na televisão está ruim, a imagem está ruim. Então você está sempre limitado à pior peça que você tiver no caminho, né?
Aqui alguns exemplos de como você poderia utilizar um PBX em nuvem. Eu até não trouxe esse do sem fio, mas você pode usar num softphone, no seu celular, no seu computador, num telefone IP igual estava antes. Tem aqui, ó, no computador, inclusive esse exemplo aqui meio William Bonner, né? É muito de home office. Ele tá em home office. Muito E de eu home ficava office. assim. E aí você tem o ramal da sua empresa na sua casa, né? Por exemplo, quando eu não estou aqui, eu tenho o ramal da empresa no meu computador, na minha casa, ou onde eu estiver, em qualquer lugar do planeta. E aí, essa é uma grande vantagem da gente falar em telefonia em nuvem, né? Você não está preso aos cabos de telefone. Por exemplo, todos nós aqui hoje, os nossos ramais telefônicos aqui hoje, estão presos nas mesas de cada um de vocês. Não tem jeito de sair dali. Quando a gente passa para uma telefonia em nuvem, você tem seu ramal no seu celular, no seu computador, na China, de férias, onde você estiver, seu ramal está ali com as mesmas funcionalidades, né? A Dani vai atender o telefone aqui, eu quero falar com o Rodrigo, perfeitamente, 201. Cai lá no meu celular, não importa onde eu esteja. Ontem a gente fez um teste disso com o fundo e a prefeitura. Eu coloquei o fundo e a prefeitura, não funcionando aqui para eu fazer teste. Então, se eu ligasse para alguém, ia aparecer, eu liguei para a Evelyn, fazendo teste, aparece lá 22 e o número do fundo, fazendo teste. Então, eu chamei de um ramal, né, do fundo com o ramal da prefeitura daqui de dentro. Eu uso isso muito na operadora, quando eu meu pai, o operador falou assim, você está vendo no DDD 21 você está no DDD 32. Eu falei, você conhece o VoIP? Você conhece o VoIP? Mas é interessante quando a gente sai da teoria e vai para a prática. Aí você vê o funcionamento, aí é algo diferente. É algo que passa a ser palpável, né? Você vendo aquilo funcionar. Então é interessante. Você vê Teve igual o um Rodrigo cliente falou. também, aquela vez, né? Que eu acessei o login da menina e entrei, fiz a ligação do telefone, aí se ligava, aparecia o número do cliente. Você mas liga era do eu número que do tava cliente, ligando. isso aí. É que é igual o Rodrigo falou, é um login. Então você acessa ele onde você tiver no equipamento. Interessante. E aí sai do convencional que o WhatsApp teria que ser a mesma plataforma. Você tem outra plataforma usando uma tecnologia diferente para falar em qualquer outra. É isso aí. Quando eu tenho algum problema com a Microsoft, nos nossos e-mails, que eu precisar de um chamado lá, alguma coisa assim, eu recebo uma ligação dos Estados Unidos. Vem uma ligação internacional dos Estados Unidos, mas é uma pessoa em São Paulo que está falando comigo. Está usando um ramal da Microsoft lá dos Estados Unidos. Ó, E a segurança? Lembra do primeiro slide do desenho do pacotinho, remetente, destinatário? Só o destinatário que sabe abrir aquele pacote. Então não tem jeito de interceptar no meio do caminho. Não tem jeito, é muito seguro. Não tem. Imagina, lembra que a gente falou do telefone convencional. Você subir no poste ali, pegar 2 fios de telefone e espetar um equipamento ali, você escuta a ligação de alguém. Se você pegar não tá aqui, se pegar um cabo de internet ali, você pode colocar qualquer coisa ali que você não consegue interceptar nada. Você não consegue interceptar a navegação de internet que você está fazendo ou a ligação que você está fazendo. Porque o protocolo faz isso, né? Só o destinatário que sabe abrir o pacote. é por isso que a justiça, quando acontece alguma coisa assim em determinadas redes sociais, eles pedem a liberação de informação. Não tem jeito de interceptar. Você tem que pedir o dono para me dar os dados aí. A justiça não tem como interceptar dados. O Telegram também é um. Questão também da empresa, de eles precisarem receber, e aí foram os policiais. Eu nem sabia que o batinha tinha crimes que fala, que é os de internet, né? Sim. E eles precisaram falar com o nosso TI, porque eles precisavam do IP para fazer o rastreamento de tudo que eles precisavam de um determinado cliente que estava sendo investigado por algumas coisas que ele estava fazendo na internet. E aí eles foram até o TI, aí é até interessante porque eles conectaram nos aparelhos dele, no nosso aparelho lá, e aí eles separaram na tela, assim, tipo assim, o que era da empresa e o que eles precisavam. Assim, é muito interessante essa parte. Aí foram tudo pelo IP, só isso, só pelo IP. Puxaram e tudo que precisava, desconectou o aparelho deles, pronto. Ó. Só tá aqui os dados do dever comandado, tudo, né? Vai ser mais ou menos isso. Você tem que pedir, né? Eles não conseguem sozinhos. No sistema telefônico antigo, convencional, saiu uma ordem do judicial, ele ia lá e grampeava o telefone no poste sem ninguém ficar sabendo.
Qualquer coisa tá consertando. Na internet não tem jeito. Ele tem que te pedir o acesso porque não tem jeito de interceptar. Exatamente. Isso aí eu vi presencialmente. É muito interessante o modo como eles fazem, mas realmente ele precisa dessa liberação que você está falando. Eu achei que era tipo assim, qualquer um tinha um acesso. Aí foi o policial mesmo, só que é um policial formado com UTI, muito interessante. Ver ele trabalhar foi muito interessante. Você pega, a briga com o Telegram é essa, né? Porque me parece que o Telegram permite não sei se é grupo anônimo, permite você postar alguma coisa de forma anônima, e não tem jeito de interceptar, não tem jeito de saber, não tem jeito de pegar no meio do caminho, não tem. Tem que pedir para o Telegram e contar com a boa vontade deles em fornecer os dados. Alguns exemplos de PBX em nuvem. Primeiros dois que eu trouxe aqui, eu tive até que dar uma organizada nisso aqui em relação ao ano passado, porque entrou um novo aqui. Asterisk e 3CX são software livre, gratuito. Você baixa na internet, gratuito e usa a hora que você quiser. Isso aqui é PBX em nuvem. Se você pegar uns meninos malucos, tipo uns André assim, ele monta um PBX em nuvem usando isso aqui. Já montou uma vez, já fez esse teste aqui. Ele tem servidor em casa. Tem, a gente já testou aqui. Quando a gente estava começando nisso aqui, a gente fez um teste usando um servidor desse. Existe cliente que tem isso aqui. Isso aqui é gratuito, é software livre, não tem custo Ele nenhum. não tem custo para ele. Não né? tem custo nenhum. Mas não chega a ser errado. Não é errado. Então tá. É correto. As desvantagens disso. A primeira delas é que você precisa ter um grande conhecimento para fazer. Né? Não é qualquer empresa que faz, não é qualquer pessoa que faz. Tem que ter um André lá, senão não faz. Nesse caso aqui, você precisa ter um servidor de internet. Você precisa montar isso num computador, num servidor seu. Tem uma Então, rede. você tem que ter esse equipamento disponível. Um provedor de internet, por exemplo, teria, de maneira fácil. Outro problema disso aqui gratuito é que não tem suporte, né? Não existe suporte nisso aqui. Se parar, não tem para quem ligar, não tem com quem brigar, nada disso. Quem montou é que tem que se virar e resolver. Tem que se virar e resolver. Exatamente. Esse aqui também é software livre, mas ele até existe uma versão paga com o servidor deles, já é um pouquinho melhor. Mas eu trouxe os dois principais de software livre aqui, e eu sei que existe cliente que usa isso como um PBX em nuvem. A gente tem que lembrar que é gratuito, não tem suporte, ele tem que ter um TI muito bom lá, que seja capaz de fazer funcionar, de configurar, de consertar se der problema. Eu tenho só uma pergunta, tipo assim, digamos que nós tenhamos um cliente que tem não suporte, mas ele ligou para cá e, tipo assim, ele quer resolver a situação dele. Como que a gente sairia dessa situação? Como que a gente iria resolver isso? Tá. E A gente entender precisa, isso, assim. sim, a gente só precisa entender onde é o problema dele, porque tem uma parte que eu não cheguei aqui ainda. Depois eu vou falar, o PBX em nuvem sozinho ele não faz nada, ele só faz ligação interna entre ramais. A gente precisaria entender se o problema dele está no ramal, no PBX em nuvem, ou está na saída, né? Ou está em fazer ligação externa. Se tiver em fazer ligação externa, é o nosso trabalho, reclamar com a operadora, normal. Agora, se a gente identificar que o problema dele está interno, dentro do PBX dele, é igual quando é um PBX físico. Aí o seu cliente, você vai ter que procurar o seu mantenedor de PBX, o seu TI de PBX em nuvem. Nós não temos como ajudar nesse caso. Não, você vai continuar reclamando. Eu imaginei, tá errado e ainda quer o certo. É isso aí. Alguns aqui já não são gratuitos mais, né? Algar tem, o Embratel Conecta é um PBX em nuvem, o Cloud PBX da Oi é um PBX em nuvem, o Vivo Voz Negócio é um PBX em nuvem. Esses aqui, não, esquece tudo que eu falei, né? Esses aqui é um aplicativo oficial, tem suporte, tudo bonitinho. Inclusive, alguns deles nem são próprios da operadora. Você pegar, por exemplo, o da Oi, o Cloud PBX da Oi, não é da Oi. Ele é de um outro parceiro que a Oi contrata, né? Eu até não trouxe aqui. O Cloud PBX da Oi é igualzinho o da Mais. É contratado da mesma empresa. E é aqui que entra a Mais Voice. Mais Voice é uma empresa de PBX em nuvem. Quando a gente fala em VoIP na Mais Voice, basicamente o que nós vendemos é PBX em nuvem. Inclusive, depois a gente vai falar disso em mais detalhes, mas
a gente, a mais enquanto VoIP, a gente não configura asterisco, a gente não configura 3CX. A gente, em tese, não configuraria Vivo Voz Negócio. Esse não é um trabalho da Mais, esse é um trabalho da Facilita, né? Ajudar o cliente com o Vivo Voz Negócio é um trabalho da Facilita e não da Mais. A Mais vende PBX em nuvem. Tá? Porém, PBX sozinho não faz nada, não serve para nada. E aí eu trouxe um exemplo aqui de um PBX analógico. Se você tem ali vários ramais, um PBX analógico, e ele não está conectado a uma linha externa, ele não serve para nada. Ele é o interfone, praticamente. A mesma coisa acontece com o PBX em nuvem. O PBX em nuvem sozinho não faz nada. É onde entra, por exemplo, eu vou fazer aqui um asterisco, fica mais barato. Tá bom? Perfeitamente. Você vai fazer ligações entre vocês, entre os seus ramais. Só isso. Ele não faz mais nada além disso. Para você se conectar à rede de telefonia convencional, para que você consiga fazer uma ligação externa, você precisa ter alguma coisa contratada do lado de fora aqui, assim como precisava aqui. Né? Mesma coisa. E é aí que entra a segunda parte dessa história. Aí só para a gente lembrar, o que era um tronco? Uma linha ou várias linhas conectadas a um PABX, né? Você pegar um PABX analógico aqui, ó. Lembra dos nossos exemplos lá de trás? Eu tinha aqui 3 linhas, então você tem 3 troncos. Aí aqui sim, você tem seu PBX e esses 3 troncos conectam você à rede de telefonia no mundo, né? Aqui você pode fazer ligação para qualquer outro telefone no planeta. Sem isso aqui você não poderia. Se fosse um E1, mesma coisa, você tem que contratar que é um, inclusive no E1 chama-se muito assim, um tronco E1. Mesma coisa, você contrata um tronco de saída, que é um tronco sainte. No VoIP acontece a mesma coisa, você também precisa contratar um tronco, uma ligação externa à rede de telefonia, que é o SIP. Então, quando a gente fala em SIP, SIP também é uma tecnologia dentro do VoIP de inicialização de sessão. Basicamente, para ficar mais fácil de entender, o SIP é o que conecta qualquer sistema VoIP à rede de telefonia convencional, o que interliga as duas coisas. É equivalente ao E1, equivalente a uma linha convencional. É a mesma coisa do canal? Mesma coisa do canal. Por que eles não usam o mesmo nome? Isso aqui vem de inglês, né? Nossa, mas virou canal do nada. Mas canal pode ser mais de um, né? Porque no caso do Vivo Voz Negócio, o pessoal fala é canal, né? Licença. Então, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tem licença, tem os dois. Tem licença e tem canal. Mas tem diferença ou são Tem tudo a mesma diferença. coisa? Não, tem diferença. Aí são Bora. diferentes. Então, é o SIP que vai interligar os sistemas VoIP à rede de telefonia convencional. Em alguns casos, você vai ver falando SIP Trunk também, que é a tecnologia que fornece o serviço telefônico baseado em nuvem para quem tem um PBX em nuvem, Cloud PBX, o que for. Então, deixa eu ver se tem nesse desenho aqui, acho que é no próximo. Acho que é no próximo. Quando o cliente tinha um E1, não tinha VoIP, ele tinha aqui um PABX E1, um tronco E1 conectado à rede de telefonia. E ele tinha aqui os computadores dele conectados à internet. Isso aqui era muito separado. É o nosso caso aqui, né? Você tem um fio para o telefone, um fio para a internet, e essas duas coisas não se conversam hoje. Quando você muda para VoIP e está falando em SIP, eu vou fazer aqui antes de trazer o próximo slide. Você elimina isso aqui, ó. Você elimina esse tronco E1, esse PABX em novo. Vou passar para o próximo desenho aqui, ó. E transfere isso tudo pela internet. Entendeu? Cortou aqui os fios telefônicos, PABX, E1, tudo isso, e passou a trazer isso tudo via internet, do mesmo jeito que estava chegando para os computadores aqui. Você contrata aqui uma operadora SIP, passa a ter um PBX em nuvem ou PBX em IP. No desenho aqui veio com asterisco 3CX, poderia ser Vivo Voz Negócio, poderia ser Mais Voice, poderia ser qualquer outra coisa. E é aqui que você vai conectar os seus telefones. Olha lá, ó, não estão mais conectados fisicamente a um PBX, estão conectados no seu switch, no seu hub, no seu roteador, no que você estiver lá.
ligados diretamente à internet. Isso aqui tudo, ó, eu até poderia ter melhorado esse desenho aqui. Isso aqui é software, né? Não tem equipamento nenhum aqui. O equipamento vem ligado diretamente na internet. E com a diferença de que esses telefones, lembra, conectados à internet, com cabos RJ45. Existem algumas possibilidades híbridas. Lembra que a gente falou lá atrás de conectar um ATA, por exemplo? Aí você começa a misturar as duas coisas, né? Você começa a misturar a internet com a tecnologia mais nova. Nesse exemplo aqui, estou pegando um E1, um PBX que ele é um PBX E1, mas ele também é um PBX IP, então ele pode fazer as duas coisas. Eu conecto esse PBX na internet e além dos meus ramais que estão ligados aqui, ó, no PBX com RJ11, eu posso ter outros ramais conectados diretamente à internet, inclusive em outros lugares fora da empresa. Nós temos isso aqui na Facilita. Hoje a Facilita funciona desse jeito aqui, ó. Nós temos um E1, temos um PBX, aqui estão todos vocês conectados fisicamente a esse PBX, só que esse PBX nosso ele é IP também. É por isso que eu posso ter um ramal fora. Porque o nosso PBX ele tem uma plaquinha IP, eu não me lembro a capacidade dela, eu acho que é 4. Você já viu? Eu acho que é 4. Porque esses PBX eles têm uma determinada capacidade de placa IP aqui. O André falou que é 4. Eu acho que é 4 o nosso. Então, significa que 4 pessoas podem ter ramais externos. Se ele fosse, vou chutar aqui, se ele fosse uma placa com 40 portas IP, a gente não precisava nem mexer, né? Todos nós poderíamos usar ramais IP. Mas ele só tem 4. Só uma observação que eu achei muito interessante. O aparelho, o ramal lá em cima, né? Ele não é o aparelho que está configurado, é o conector, né? Exemplo, quando eu mais a Cássia trocamos de lugar, eu peguei meu aparelho, levei, conectei no que estava lá e eu achei que já estava configurado no meu. Mas quando não é o aparelho. ligou para de lá, então é o conector. É o conector. Porque, lembra, 15 dias atrás tinha um desenho desse. Da sua mesa sai um fio que vem aqui no PBX. Qual que é o número do seu ramal? 2, 3, Qual que é o número do 6. ramal da Cássia que você ligou para ela? Você teve que ligar. 225. Tá, então vamos pegar o seu. 225. O fio sai da mesa dela e está conectado na porta 225 aqui do PBX. Então, mesmo que você troque o aparelho ali na ponta, ele continua sendo 225, porque é o fio, né? Um aparelhinho que vai estar configurado lá. Eu levo. O meu é o meu desde Não, o foi dia o que eu fiz. Aí ele que falou comigo, você deve configurar o seu telefone. Você está Não, eu tenho mudando cuidado, o aparelho. meu. Você está só Tá trocando o Trocando aparelho, o mas o seu aparelho, ramal continua o seu mesmo. ramal continua lá. Continua preso lá na sua mesa. Eu citei esse exemplo. Aí, tá Aí vendo? ele configurou. A configuração é com o aparelho. É. Então, se mudar o aparelho de lugar, você muda o ramal de lugar. Peraí, como é que é? Eu não No entendi. caso do VoIP, a configuração do ramal é no aparelho. No aparelho. Você conecta em qualquer rede e ele vai funcionar como um ramal. Aqui, ó. Eu no- achava que era o aparelho. Aqui, ó, no telefone IP é o aparelho. Se a Cássia tá nesse aparelho aqui com 225, ela tirar ele da mesa dela e espetar ele aqui na sala de reunião, ele é o ramal 225 dela. No caso de telefonia, No nosso, VoIP. teria que configurar No antigo, igual a configurar. gente tem hoje, não. Se ela vem aqui, espeta o telefone dela aqui, eu nem sei se aqui tem. Ela pegaria um ramal daqui, não pegaria o E 225 eles dela. pretendem trocar? Nós estamos trocando. Cobra do Flávio. Então não faz teste. Olha lá. Vai precisar. É por isso que tem gente. É por isso que de vez em quando o William avisa lá que vai parar o ramal. É Aí, interessante eu quando não fala sei se estaria do configurando voice, a linha, mas você não, só eu imagina acho que essa tá conexão mexendo, rápida, tá né? atualizando. Mas por trás disso tem vários outros fatores. Esses fatores de convergência aí do PBX, do E1, da Embratel, para a gente subir para a meta, onde está os problemas. Aí são as conversas, né? Entre a Embratel, o Metro e o POP, né, que é o nosso gateway, está tendo alguns problemas, alguns conflitos. Né? Um fala uma coisa, outro entende outra, aí não está tendo essa comunicação. A gente está fazendo essa junção entre método e comp para a gente acabar de fazer essa configuração. Já está uma fase bem adiantada, agora só faltam os detalhes de comunicação. Essa informação é importante. Nós estamos migrando a Facilita toda para VoIP.
todo. Nós já contratamos as licenças, acho que já instalou os aplicativos nos computadores de todo mundo. Essa parada... No meu ainda não. O André tá Mas, fazendo. mas tem tempo ainda. Essas paradas que o Flávio está A tendo gente que já fazer fez aí teste. são testes para a gente conseguir configurar o nosso VoIP. Inclusive, como exemplo, a gente não falou lá, o VoIP, PBX em nuvem, não tem PBX físico, não precisa de PBX físico. O que acontece com o nosso PBX físico ali? Vira sucata. A gente vende. Vai aposentar. A gente vende, a gente aluga, a gente empresta ele para um cliente ou a gente faz uma fogueira. Ele só não Na tem, próxima só não festa. tem funcionalidade para você. Bom, Não tem isso, né? vender Mas você e pode comprar passar para carro. frente, né? Uma pessoa que usa essa tecnologia Sim, ainda, né? dá para entender muito bem o Júlio falou sobre o PBX. Hoje, eles são um PBX virtual. Então, cada um de vocês estiver no logado na conta do Webex, que eu mandei para vocês, que é o login, eles vão falar em Terramais, mas não vão conseguir fazer ligações externas. Mas em Terramais todo mundo está conectado. Aquele exemplo que a gente falou ali atrás, né? Que o PBX em nuvem sozinho não faz nada. Hoje nós temos um PBX em nuvem sozinho, porque ele não está conectado a lugar nenhum. Esse Se exemplo quiser falar com o acontece Joel lá de São Paulo, vocês falam do Ramal, o André, o Sandro, todos eles. Eu conversei com a menina pelo Webex. Seria tipo... porque ela Que aí o Webex, nesse caso, ele está formando um grande pessoal para Com essa mudança que vocês estão fazendo, no celular da A menina da Flytour, ele pode trabalhar em casa, você vai ligar direto no ramal dele. ou pelo Webex. Exatamente. Com essas mudanças que vocês estão fazendo. Exatamente. Bem interessante. E tem outras funções, né? Tipo, ligar vídeo, mandar Sim, mensagem texto, sim. arquivo. Eu conversei com o Gabriel de vídeo. A A gente gente tentou transferir ligação. Isso. A Faz gente isso senta na nossa tudo aí. cadeirinha lá. Dá para Isso tudo trocar aí. o fundo. Ah, é muito bom. Então, quando o Flávio desligar o telefone, não fica bravo com ele, não, que é por uma boa causa. Eu achei que era essa outra que tava voltando. Eu tinha Por uma que boa parar causa. pra iniciar. Gente, só para não de tempo, por favor, vamos respeitar? Depois da tempestade, Não é? entrou Maria. Verdade. Então, nesse exemplo híbrido aqui, que é igual o que a gente tem aqui na Facilita, você poderia ter também ramais VoIP conectados aqui, ou igual eu uso, em outro endereço completamente diferente. Esse aqui foram exemplos de soluções híbridas. Uma informação importante aqui, que depois a gente vai falar quando a gente vai falando da Mais de novo. A Mais é uma empresa de PBX em nuvem. Vocês acham que a Mais faz uma solução híbrida assim? Hoje nós não fazemos. Não entramos em soluções híbridas desse jeito. Porque o negócio da Mais é PBX em nuvem. Quando a gente envolve uma solução híbrida dessa, nós estamos envolvendo um equipamento lá no cliente que nós não temos domínio sobre ele, não temos ação sobre ele, e nós vamos ser cobrados sobre ele, né? Se ele parar de funcionar. Então, por esses motivos, nós não entramos nesse tipo de solução com a Mais. Mas é uma solução que alguns clientes utilizam para, por exemplo, aproveitar o equipamento que ele já tem lá. Já tem. Danado do Vivo Voz Negócio. É, Né, Flávio? Nosso É, querido e amigo Vivo Voz Voz Negócio, o cara quer fazer isso. Inclusive, se a gente for fazer conta, acho que eu tenho isso no slide mais para frente aqui um pouquinho. Em soluções pequenas, com poucos ramais, onde o cliente já tem um PBX lá funcionando perfeitamente, migrar para a VoIP não vai ficar mais barato, vai ficar mais caro. Porque ele já tem o PBX, não tem custo para ele já tem os telefones, já tem tudo. Ele vai ter que passar a pagar licenças, passar a pagar aparelhos. Se a gente fizer essa conta financeiramente, para Facilita não compensaria mudar para VoIP. A gente só está mudando porque a gente precisa se atualizar tecnologicamente, né? A gente precisa utilizar das tecnologias que a gente fala. É para ter experiência. Mas se fosse para Se não fazer... tem outra opção. Isso O aí. cliente não tem outra opção. Mas se fosse para fazer conta, não seria viável para nós. Em pequenas soluções assim, pode não ser viável. E aí é por isso que o cliente às vezes quer usar o PBX dele, comum, quer usar um ATA, quer espetar um Vivo Voz Negócio num ATA e colocar dentro do PBX dele. Lá na companhia industrial, a gente está fazendo lá, eles vão utilizar a estrutura de PBX deles, vão contratar, assim, está em negociação ainda, mas vão contratar, eles têm 4 licenças, vão contratar mais 16. Vivo Voz Negócio?
Não, Não. licença do PBX aqui, ó. Igual Ah, você falou que tem Tá, 4, tá. né? Ah, tá. Então ele vai IPs, comprar né? mais placa IP. Vai comprar mais 16, R$ 90 cada um, Uhum. para poder utilizar a estrutura de PBX dele. Ele vai usar a estrutura de PBX dele, mas vai fazer dele um PBX IP com gente conectado fora, talvez. É. Isso aí. A gente estava falando de SIP, alguns exemplos de produtos SIP aqui. Vivo, Embratel, Algar, todas elas têm isso, né? A gente tem um SIP da Embratel contratado aqui. Que lembra que eu falei que é uma gambiarra da Embratel, porque a gente não contratou SIP. A gente contratou mas ela está entregando o SIP, e aí nós vamos aproveitar da gambiarra dela para fazer a nossa. Uhum. Isso. Beleza, lembra que eu falei que PBX em nuvem sozinho não faz nada, você precisa ter um SIP, e lembra que eu falei que a maioria das vezes que a gente fala em projetos VoIP, nós estamos falando de PBX em nuvem, né? Então, a maioria das vezes em que a gente falar de projetos VoIP, o cliente precisa de VoIP, nós vamos fazer um VoIP para um cliente, na maioria das vezes nós estamos falando disso aqui, ó. De um PBX em nuvem, PBX virtual, Cloud PBX, o nome que você quiser dar para isso, mais um SIP. Licença. Sim. Só para entender um pouco. Canais, para entender, são linhas. Aí está assim, 10 canais mais 10 mega. Aguarde cenas do próximo slide. Ah, tá. Já que é isso. Estava aqui, ó. Isso, Aqui, ó. porque tá vendo, 10 canais, 10 mega. Mega, eu entendo se você falar da internet, provedor, essas coisas. Só que canais eu confundo, porque Tá. para a gente no provedor, a gente entende como linha. Liberação, tá vendo? No provedor, eu não sei se é a mesma coisa. Canais aqui são ligações simultâneas que você pode fazer, que o seu cliente aqui pode fazer. Sabe um digitronco de 10 canais? É igualzinho um SIP de 10 canais. Mesma coisa. Deixa eu ver se Significa é que você na minha pode- mesa tinha um telefone igual aquele lá, aquele que tem a telinha aqui que você mostrou antes. E ele tinha as liberações, por que eu falo linha? Ah, lá falava canais? Isso. Não. Falava linhas. Aí Ah. por isso que eu confundo. Não Aí são a eu fiz mesma uma pergunta coisa. pra ela assim, canais ali são linhas Não. liberadas? Tipo assim, então eu conseguiria colocar você na espera, eu entrar em contato com ela, aí eu queria falar com ela, eu ia colocando você num aparelhinho. Não. Aí fazia liberações, entendeu? Tá. Mas é isso que eu tô Ali confundindo um linhas. pouco. Aqui canais não. Imagina que todos nós aqui somos uma empresa e contratamos aqui ó, um SIP de 10 canais. Uhum. Significa que 10 de nós podemos fazer ligações externas simultaneamente, Tem uma única linha. em uma única linha. Entendi. Quantos É nós igual somos? o- Nós somos mais de 10. O 11º não vai conseguir ligar. Ah, tá. É o que você uma explicou linha- semana passada. é o que É a mesma Eu coisa, quebrei igualzinho. a cabeça com a Ju para entender. Eles são linhas tipo, virtuais. São virtuais, elas não É, têm, cada uma tem um são- número, Cada né? uma tem um número, Não mas tem uma isso. diz que é para 10 tipos de canais, né? Você Eu pode- entendi. O que quebrei a cabeça que eu não consegui entender, porque para mim eram 10 linhas disponíveis. Mas quando eu fui pegar o range de numeração da companhia industrial, Você tinha ele me 50 passou ou 26. 200. Ele tem, Acho que você estava falando 11, né? ele tem 30 canais com 200 ramais. Então, eu queria um range de numeração de 200 números. Aí eu não conseguia entender por que a operadora não me dava 200 números. Aí eu não conseguia entender a Ju. Aí nós ficamos no debate lá, você entendeu? Você não entendeu. Vou te explicar de novo. Aí ela explicou que os 10 canais são linhas virtuais, no caso, tem um número, são linhas virtuais, e 10 pessoas podem falar ao mesmo tempo. Mas os 26 números disponíveis são os 26 DDR que pode ser usado. São os números que podem ser divulgados. Se uma pessoa quiser usar, tem 26, ele tem 200. Ele tem 200 ramais, mas ele só tem 26 DDR. Que são só 26 linhas que podem ser divulgadas. Isso aí. É como Mas se fosse o eu entendi canal, essa o dúvida. canal Eu estivesse... quebrei a cabeça. Mas aí colocando- Você tem um único número, mas você tem 10 canais de saída. Sabia que uma hora eu ia fazer isso. Aham. E quando a gente entra no Vivo Voz Negócio, como que funciona? Aí são as licenças. Aí é o um por um, Não. mas faz mais, né, Flávio? É esse. O Vivo Voz Negócio, Que o Vivo faz Voz mais. Negócio também é um produto de PBX em nuvem. Ele tem um canal e uma licença.
Mas e por Mas que fala que faz mais? Faz mais aonde? tá funcionando com 3 ou com 5 atualmente. Eu até com 5, né? Tá funcionando como se tivesse 5 Mas canais. é 5, calma. Vamos 5 com calma. canais. Beleza, eu tô lá com o meu negocinho lá, meu telefone, aí eu vou ligar. Tô ligando. Eu tenho uma licença só. Tá. Aí a Tereza vai ligar. Ela vai Tereza. Ela vai ligar usando a sua licença ou ela tem a dela? Não, eu só tenho uma na minha Você empresa. só tem um. É. Tá. Ela vai ligar. fazer o quê? Ela não vai ligar. Aí Vai vai ter que pegar Hoje- o seu aparelho. Não, ela tá você considerando tem que ela tá uma logada em licença. outro, né? Você tem uma licença. Você autenticou essa licença. Sim. Mas se você passar para Tereza a licença também, ela autenticar, aí vocês vão ter 2 canais. Vocês não falam Duas ligações simultâneas. Agora, se você só tiver só logado na sua licença e não passar para ninguém, é um canal só. Entendeu? Vai depender de Ela quantas. tem que fazer uma liberação para que eu possa usar mesmo. Você pode Não, colocar não é liberação, sua você- licença, sua senha, seu login e senha. celular, O login. computador. Como é VoIP, é tudo no login. Ela vai te passar o login. Vocês vão logar ao mesmo tempo, simultaneamente. Vocês estão 2 vezes logados. Então vocês conseguem fazer 2 ligações. Aí eu vou fazer um serviço e ela vai fazer outro na mesma licença. na mesma Porém, licença. eu estou usando o login. O login dela. Precisa No mesmo. mesmo momento, consegue fazer a mesma ligação? O login Mas seria... isso em plataformas diferentes. Sim, o que eu vi o Voz Negócio, ele já é um STFC, né? Então você consegue usar ele para fazer ligação para Vivo, para Claro, para um Só fixo. precisa liberar Você o não precisa estar na mesma plataforma para ligar. Tá, eu queria entender o seguinte. Mas isso estão no canal, ué. Mas, Não, mas aí que canal. eu queria entender isso funcionando dentro de um PABX. Tipo, eu comprei o ATA, eu tenho um PABX Espera e semana que tenho vem. os carinhos. Não, porque eu precisava muito. Agora, Não, semana que sabe vem- isso aqui dá certo. é- Só no oitavo. É isso aí. Semana que vem você vai ligar o PBX aqui. Não, Com isso vamos tudo. ligar. Não, mas se você Olha, tiver um cara, cliente que você precisa Olha, você olha, conversa com olha, ele particular. é. Eu queria perguntar um negócio, eu não tenho material de Vivo Voz Negócio aqui. Vivo Hoje Voz eu Negócio tenho- tá. Hoje eu tenho a Móveis Teixeira que só fala com 2 linhas, eu tenho 4. Não, é porque tem um cliente novo que ele vai comprar um só. Ele tinha 2 linhas antes. Eu acho que vai dar muito ruim. Só que tá todo mundo falando que vai dar bom. Só que, sabe quando você não mas quer se ter ele usar- razão? ele vai Não. usar- Aí eu digo, semana que vem vai colocar ele para funcionar para você ver. Mas a Cara, outra ele dúvida vai que eu ter ia que perguntar. Resumindo, não vai dar ruim. O aplicativo Pronto, do celular, ele vai ter que usar no computador, Mas ele ele vai ter vai que usar pôr no telefone. Ele vai pôr no conseguir- PABX. Mas depende. Se Ah, não mas há- ele pode usar no telefone também, igual o Flávio quando faz Mas- teste na Móveis Mas a Teixeira. questão ali do cliente da casa é que ele tem um R1, que vai transferir para o Não, mas aí não tem problema, não. Não, da Canex é diferente. Esse é o da Sena. Ele tinha 2 linhas, aí essas 2 linhas foi para fibra. Aí, beleza, tinha busca automática e não funciona mais. Aí agora ele vai portar essa linha principal para o Vivo Voz Negócio. E só vai ter uma licença. Então, o que acontece? Quando eu faço teste na Móveis Teixeira com o Flávio, ele liga na 0160, a Giovana atende lá na Móveis Teixeira. Quando eu ligo na 0160 de novo, ele cai no celular do Flávio. Mas é porque lá ela tem mais. Não, mas na 0160, usando só a 0160. A mesma. Mas- Na mesma. No caso, é o negócio da conta. É, na É o mesma login. linha. É porque Mas ele ele tá só- logado, No caso ela do tá Voz logada. Negócio aí, ele tem 2 possibilidades de login. É o softphone, que é o aplicativo, e também no ATA. Você pode usar o Vivo vai dar 2 senhas. Uma senha para você fazer no login do softphone e outra senha para você fazer no aparelho IP ou ATA, né? Que é o mesmo, a mesma senha. Tanto para o aparelho IP quanto o ATA. Você Mas aí faz no a ATA mesma eu senha. consigo autenticar ele mais Mas vezes? aí que tá, ao Vivo Voz Negócio você consegue fazer até 5 se você autenticá-los. Se eu autentiquei em 5 aparelhos, eu consigo fazer. Agora eu autentiquei só em 2. É só 2, só em 1. Só um. Entendeu? Vai digitar aquela A gente vai senha. ter que conversar. Não, é melhor a gente colocar isso em prática, colocar funcionando. É, vocês verem como é que não tá funciona. entrando no meu computador. Eu tô Porque seguindo deixa vários. eu entender aqui que eu entendi mais ou menos. É como se fosse um exemplo, um e-mail. Ela tem o e-mail dela ali, mas logou no computador ali, ela pode utilizar da mesma forma que ela utiliza. Sim. Então é isso.
Só que com um limite, né? Só que Tá com falando limite, 5. só que com limite. Exemplo, né? Ela comprou o e-mail dela. Ela tem um e-mail, mas ela tá igual o e-mail lá em cima do móveis. Quantos nós temos aquele mesmo e-mail logado? Mas aí entra uma coisa igual, é como se fosse limite. Os limites são os canais. Quantos canais que eu tenho? Aí são os limites. Aí, no exemplo que o Flávio está falando, você poderia logar com o seu e-mail em até 5 dispositivos no máximo. Você conseguiria falar. Aí, se você, por exemplo, eu vou logar em 10. Está logado em 10, mas vai conseguir usar somente 5. Vai falar só 5 simultaneamente. Ah, é muito grande, Cássio? Tem Tem 2 e ramais. É uma licença só? É isso que eu tô pensando, entendeu? Mas no caso dele, ele já tinha só 2 linhas. Essas linhas eram linhas de busca, né? Eram os buscas juntos e lugar no PBX. Nesse caso, o VPN vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar ligado, vai autenticar 2 vezes a mesma licença. Vai ter 2 canais. Mas ele vai conseguir atender o telefone fixo normal e ligar. Vai fazer o ato de 2 portas, vai autenticar nas 2 portas aqui Não, é no porque principal, chega O que você vai precisa- usar 2 canais. Vai autenticar no Chega na hora, telefone, que vai O que você precisa compreender nesse caso é quantos canais o Vivo Voz Negócio te entrega. E eu não tenho essa resposta agora porque eu não tenho material do Vivo Voz Negócio aqui. Porque, tipo, por exemplo, eu peguei um exemplo do cliente da Dani, que ele tinha mais linhas, mais licenças. E não tava conseguindo falar, né? Com as licenças que ele tinha mais. Aí eu fico preocupada do cara ter só uma e não conseguir fazer nenhum. Ele vai autenticar, Não, como vai ele dar. falou, vai autenticar a mesma licença 2 vezes no ato. Eu só tenho dúvida, eu não tenho material do Vivo Voz Negócio. O Vivo Voz Negócio é vendido com quantas ligações simultâneas ou quantos canais? O que está escrito lá? Um por um. Tá. Mas Tá vai escrito ser no material 1 por 1. É, 1 por 1. Então, beleza. Vai funcionar 5 até o dia que não funcionar mais. É isso aí. Porque a Vivo não te vendeu isso. Exatamente. Ela fala, acho que até 3, me parece. Então, se está escrito no material até 3, então beleza. Até 3 você pode garantir. Mas acho que no Mas acho que no material não. Acho que o material é 1. Depois foi 3, depois virou 5. Semana que vem nós vamos ver Vivo Voz Negócio. Eu não tenho esse material aqui hoje. E aí eu não sei como é que a Vivo está vendendo isso. Eu sei que faz 5, mas eu tenho certeza que a Vivo não vende ele com 5, né? E aí a gente não pode garantir isso. Não, mas é porque o que? Eu sou a ponta, entendeu? O rojão estoura em mim. Sim. Mas os problemas são causados por outras pessoas. Então vamos lá para a gente finalizar. O voz negócio ele é um PBX virtual. Isso aí nós estamos fazendo dando um jeito do cara pegar o PBX visual e ligar no PBX físico. O certo mesmo é 1 por 1. Cada licença ser um ramal, porque o número te dá direito a um ramal. Se você quer mais de um ramal, você tem que comprar mais licença para falar entre ramais. Então, eu posso colocar o Moço Teixeira tudo dentro do PBX virtual. Cada licença eu coloco um ramal, eu coloco uns 4 ramais com tamanho entre eles normal. Aí o que ele fala, você pode autenticar até mais aparelhos. Você está autenticando mais aparelhos, você está fazendo extensão daquele ramal. Eu não tenho mais um ramal, eu tenho uma extensão daquele ramal. Só que no caso da Vivo, com uma empresa grande, ela acaba fazendo ligações simultâneas, mas não era para fazer. É igual no caso da Mais. A Mais, por exemplo, é 1 por 1. Eu vendo uma licença e um canal. Então a pessoa vai fazer aquela licença que ele não. Aí quando ele compra o simultâneo, por exemplo, aí não, ele vai ter quantos canais vai ter? 10. Então vai ter 10 simultâneos. Vai ter cada ramal tem uma licença para funcionar. Semana que vem a gente tira dúvidas de Vivo Voz Negócio. Inclusive funcionando na prática. Esse aqui é combo, né? Esse aqui é o combo, ele tem internet dedicada já. Alguns exemplos aqui que a gente falou de PBX virtual mais SIP, né? Os dois serviços juntos. O Embratel Connect é um serviço desse, o Vivo Voz Negócio é um serviço desse, ele é um PBX virtual e SIP junto, o Cloud PBX, e a maioria dos projetos que a gente vende na Mais são esse serviço, PBX virtual mais SIP, tá?
E aí, para a gente tentar tirar um pouquinho mais dessa dúvida de canais e licenças aqui. Imagina, isso aqui são todos vocês. Imagina que tem 40 pessoas aqui, ó. São 40 ramais, né? A gente tem 40 ramais telefônicos. A analogia que a gente precisa fazer é ramal é igual a licença. Um ramal é uma licença. Então, se aqui tem 40 pessoas, eu preciso de 40 licenças. Se eu estiver montando um projeto da mais para um cliente, esse cliente precisa de 40 licenças. Do lado de fora aqui, ó, na saída, que é o SIP, lembra que eu tinha aqui, ó, um de 10 canais. A saída são os canais. Então, para dentro são licenças, para fora são canais. Nesse exemplo aqui, eu não contei não, imagina que seja 40. Eu teria 40 licenças, que são iguais a 40 ramais, e teria 10 canais. Significa que 10 dessas pessoas aqui podem fazer ligações externas simultaneamente. Interno não tem limite. Interno você pode fazer à vontade. Agora, externo, eu estou limitado, àquela quantidade de canais. Quando fala selecionar, é quem pegou o telefone mesmo, né? Não, Aleatório. Aqui mesmo, a gente, nessa do Flávio desligar todo mundo aí, a gente fica monitorando quantas ligações. Não, tem 3, tem que esperar um pouquinho. Agora tem 5, não, vou ter que esperar mais. Agora tem só 1, a hora que esse terminar pode desligar. Você tem que avisar lá, porque não pega ninguém mais não. Então, os canais são as ligações externas simultâneas que a gente pode fazer. Aí o Flávio falou, na mais, por exemplo, 1 para 1. Quando você vem de um cliente pequenininho, só tem uma linha, você vai vender para ele um ramal e uma licença. Então significa que ele só pode fazer uma ligação simultaneamente. O cliente é um pouquinho maior, ele tem 5 ramais, mas contratou um canal só. Ele vai contratar 5 licenças e um canal. Significa que ele pode fazer ou receber só uma ligação externa. O segundo cliente que ligar para ele vai estar ocupado. Mas ele tem 5 ramais internos que pode falar entre eles à vontade ali. Ficou claro? Dúvida? E interessante isso aí, que os ramais está vinculado no mesmo lugar, está separado. Está em qualquer lugar do planeta. Né? Inclusive, isso aqui é um negócio muito legal para quem tem cliente. A gente tem muita construtora aí, que tem sede num lugar e obra no Brasil inteiro. Hoje é um problema. Como é que esse cara tem telefone nas obras? Sai contratando linhas individuais ou contratando um em cada lugar. Aqui não, ele contrata um VoIP e leva um ramal para a obra dele. Sem fio. Só precisa ter internet lá. Alguns casos remotos, por exemplo, o cara pode usar até a rede 4G. Sim. O cara pode ter uma sede em São Paulo e ter ramais dele espalhados pelo Brasil inteiro. E aí você vai ligar para ele em São Paulo, transfere para o Joãozinho. Tá bom, perfeitamente. O Joãozinho tá lá no Pará. Ele transfere. Sem problema. Então, se você tem, vamos supor, tem uma empresa igual lá tanto a Sabloy, Companhia Industrial, tem muitos ramais. A Industrial tem 432 ramais. Ela tem que comprar, no caso, se ela for colocar, ela tem que comprar 432 licenças. Isso aí. Nossa, fica muito caro. Depende. Se ele tem, provavelmente ele tem vários endereços, né? Ele não tem um endereço só. São 2. São 2? Tem um terceiro em São Paulo, mas o endereço deles é as 2 fábricas de Cataguases que a gente está fazendo as mudanças. Tá. Ele tem PABX em todos esses endereços, que ele não precisaria ter mais. Né? E ele provavelmente tem um em cada endereço, não é isso? Ou mais, talvez. Tá. A gente precisaria saber mais ou menos quantas ligações ele faz simultâneas, porque ele não precisa ter um em cada endereço, ele pode ter um só. O grupo todo, se quiser. Quando você tem vários 400 licenças é muito oneroso o valor para contratar 400 licenças. Fora os telefones IP que tem que comprar. Sim. Esse era mais fácil ter linha móvel. Mas aí ele não tem ramal, né? Tem cliente que precisa disso. Tem cliente que precisa ter uma central de atendimento. Não dá para fazer com linha móvel. Depende muito do projeto. Por exemplo, a Sabloy está querendo migrar para um sistema desse. A Sabloy tem um monte, né? Brasil afora.
E aí, cada lugar desse tem um PBX, tem um E1, tem um monte de ramal. E que não consegue falar uns com os outros, né? Só entre eles. Só entre a própria, eu não sei como é que são as unidades deles ali, mas só dentro da própria unidade. Se eles têm um sistema único, mesmo que ele fique mais caro, Mas acaba é sendo um vantajoso sistema nisso. só. Você vai fazer ligação, transferir ligação para qualquer lugar do Brasil, né? Um sistema. Pode pegar Oi? energias diferentes, Pode. pode intercalar mistura. Por exemplo, essa bola ele pode fazer continuar com o número da linha de cada unidade e falando entre ramais ali. Se quiser, Esse- pode. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, se eu for ligar para o ramal, seu ramal, online, você tem Barbacena, tudo que eu quero ligar para o seu ramal, você vai atender no seu celular. Só que lá você está sem internet, está incomunicável. Como que vem para mim? Fica chamando igual quando eu faço uma ligação hoje no WhatsApp, se a pessoa tiver sem internet, para mim dá o sinal de chamando. Mas É não isso sei aí se que ela vai tá recebendo acontecer. ou não. Para mim vai ser a mesma coisa. Vai dar o sinal de chamando, como se você. Como se eu não atendesse. Entendi. Vai ser isso aí. Ok. Deu para entender? Licença. Licenças, canais, equivalente a ramais e linhas anotei para aqui. fora. É isso aqui, todo projeto da mais que a gente faz. É isso aqui que a gente precisa saber. Precisa saber quantos ramais o cliente tem e quantos canais ele quer. Com isso aqui a gente consegue fazer um projeto VoIP para qualquer empresa. É isso que a gente precisa saber. Existe até uma conta, você falou dos 400 aí, com um ou com dois é um. Existe uma métrica que mais ou menos uma empresa convencional precisaria de um canal a cada 3 ramais que ela tiver. Em média. Lá na industrial, pelo que o Renan do PBX falou lá, são 20 canais. Que ele precisaria. Hoje ele tem 2 é 1. 32, né? Então ele vai reduzir. Hoje é 1 de 10? 2 de 10 ou 2 de 30? É 2 de 30. 2 de 30. Então ele vai reduzir de 60 canais para 20. Então, ele é uma empresa que fala pouco para fora, né? Porque se você pensar 400 ramais para 20 canais só, é pouco. Tá fora da curva, né? Do mesmo jeito que se você pensar num call center, essa conta também não vale. Porque o call center fala para fora o dia inteiro. O call center tem que ser um canal para um ramal, né? Porque você tem que considerar que todos os atendentes estão falando ao mesmo tempo. Então, se a gente for fazer um projeto com um call center, tem que fazer conta de um para um. Ok? Tá. Acho que é o último, ou o penúltimo, talvez. Algumas das vantagens desse tipo de sistema. Integração com outras ferramentas que você falou. Mensagem, vídeo. Você tem uma série de outros serviços que podem ser embarcados ali num software phone, justamente porque é um software, né? É um software que você pode... Se a empresa quisesse colocar jogo da paciência no seu software phone, ela poderia. Não tem muito limite nisso. Então você pode integrar com muita coisa. Redução de custos operacionais a depender do projeto, né? Nesses exemplos que você citou, provavelmente não vai acontecer uma redução de custos. Você não precisaria de grandes investimentos em infraestrutura. Aqui fala em tarifas mais baixas, mas a maioria dos projetos VoIP já tem ligação ilimitada para o Brasil inteiro, fixo, móvel, tanto faz, né? Então você não paga por ligações. Mobilidade, você tem seu ramal em qualquer lugar do planeta que você estiver. Melhor gestão, a maioria desses PBX em nuvem, você vai ter algum tipo de, de plataforma onde você pode acompanhar o uso das suas ligações, o uso dos seus ramais, diferente de muitas vezes o seu PBX físico, você não tem essa possibilidade. Escalabilidade e flexibilidade. Imagina, você falou um exemplo aí do cara que quer contratar mais ramal IP, ele vai lá, vai ter que contratar mais placa, comprar mais placas, né? Aqui não, eu preciso de um ramal, contrato mais uma licença. Agora eu preciso diminuir um ramal, diminuo uma licença. É tudo muito mais fácil, né? Mesma coisa com canais. Quando você tem um E1, eu tenho 30, não tá dando. Vou ter que comprar mais 30, né? Não tem de um em um. No VoIP, geralmente, você tem tudo de um em um mais fácil. Você aumenta ramal, aumenta licença, aumenta canal de maneira mais simples. Segurança, que a gente já falou no início, né? Não tem jeito de interceptar a ligação, não tem jeito de alguém invadir o seu sistema, nada disso.
Então, é bem mais seguro do que a telefonia convencional. Mas tem desvantagens também. Dependência da internet. Se o cara está sem internet, ele está sem telefone. Vai ficar sem telefone. A gente fala aqui de latência e cortes na ligação. Basicamente, a gente não precisa de uma internet rápida para o VoIP. A gente precisa de uma internet estável. Não precisa ter muita velocidade. A velocidade é até muito baixa. Mas ela tem que ser estável. Ela não pode ficar oscilando. Vai, volta. Tá boa, tá ruim. Isso atrapalha muito o VoIP. Custo elevado para soluções pequenas. Foi o que a gente falou aqui. O cara tem um PABX com 10 ramais e uma linha. Ele vai ter que contratar 10 licenças. Isso vai ficar mais caro do que ele paga hoje. Com certeza. Então, para projetos pequenos, geralmente esse custo aumenta. E acho que talvez o maior desafio aqui, que é a disponibilidade de numeração local, né? Você perguntou se a Sabloy pode manter o número dela, desde que exista alguma operadora de SIP no local onde ela está hoje. Rodeiro tem? Aqui perto a gente falou de Rodeiro, tem, né? Tem. Até um ano atrás, o bar não tinha SIP. Então, se você fizesse um VoIP em um bar, você não conseguia manter o número. Hoje o bar tem, Bomba tem, Esconde Branco tem, Rodeiro tem, várias cidades tem. Em geral, tu sabe. Não deve ter, não. Acho que não. E aí, se não tem SIP de nenhuma operadora lá, significa... Não, Esconde Branco tem. Tem. Branco? Tem. Tem um SIP nosso lá, dá mais. Então, mas nós temos aqui. O SIP dá mais mesmo. A mais tá, tem. mas o projeto da Megapac ali de Visconde do Rio A Branco gente fez o SIP nosso. vai manter a numeração? Não. Vai fazer a portabilidade. Então, não tinha sido conseguido. Eu consigo. Onde tiver SIP, você consegue manter a numeração. Aí, É Miracema que não tem, né? Free Por exemplo, na Sabor, voltando no caso da Sabor lá, se eles forem fazer, para poder falar em nada mais, em todas as unidades, eles ficarem, tem que ser o mesmo operador. Não. Não? Operadora de SIP de cada cidade? Não. Não? Só tem o PABX em nuvem, tem que ser um só, né? Contratar de uma mesma operadora o PABX em nuvem. O SIP não. Uma unidade, então, pode ser da Vivo, Pode. ou a outra pode ser aqui da Mais, Pode. e eles falam de ramais. Sim. Desde que os ramais sejam todos da mesma empresa, né? Os ramais são todos da Mais. O SIP pode ser de qualquer um. Os nossos projetos mesmo são assim. Quando a gente fala que tem SIP de Esconde Branco, tem SIP não sei aonde. Ele pode ser, no caso da Mais, ele pode ser da Oi ou da Algar. Nós nem falamos aqui de quem é, e eu nem sei de cabeça também. Tem cidade que é Oi, tem cidade que é Algar, tanto faz. é igual o caso, a gente estudou do Gabriel ontem, do 0800. Então, só na plataforma da Mais, contratando o 0800, mas sempre vai ganhando no modelo. O cliente, a prefeitura de Itaperuna que a gente fez lá, o PABX em nuvem é nosso, mas o SIP é da Global, de uma outra cidade lá. Então, o SIP pode ser de qualquer um, tanto faz. E aí, se não tem numeração local, o cliente vai ter que usar um número de outra cidade, né? Ele não vai conseguir usar um número da cidade dele. Aí, por exemplo, as cidades aqui próximas que não tiver, vai ter que usar um número de UBA, por exemplo. Lembra que funciona em qualquer lugar? Então, tanto faz de onde é o número também. Lá em Cocafé também. Cocafé também, acho que o número não é de lá, né? Não. É de outro lugar. É de outro lugar e por isso que preferiu mudar para o 0800, porque aí não tinha o problema, questão do número de outra cidade. Vocês entendem essa coisa do 0800, onde não tem número? Vou pegar esse exemplo da Cocafé. Não qual é a cidade? Lajinha. Lajinha não tem, ou pelo menos na época não tinha, nenhuma operadora SIP lá. Então, o cliente não conseguia manter o mesmo número dele. Não tinha jeito. Obrigatoriamente, ele tem que usar um número de outra cidade. Para usar um número de outra cidade, as pessoas que precisam ligar para ele, de Lajinha, teriam que fazer interurbano, né? Não sei se o número é de Varginha. Era para alguma coisa. Na Varginha, Minasul. Mas era próximo ali. Alguma coisa próxima ali. O
o cliente dele, que está local, na cidade dele, lá, Lajinha, para ligar para ele, teria que fazer um interurbano. Seria como se aqui em Ubá, para ligar para a empresa aqui da porta, eu tenho que fazer um interurbano. Então isso para o cliente dele é ruim. A opção que ele tem, a gente falou semana passada, usa um 0800, que é um número nacional, você divulga o mesmo número no Brasil inteiro. Então, para receber ligações, ele fez isso, e é o que tem sido feito em prefeituras que não têm numeração local. As prefeituras têm optado por usar um 0800 para receber ligação e usar um número de outra cidade para fazer. Para fazer não importa muito, né, de onde vai vir o número, mas para receber é importante que o cliente receba a ligação. Ele não pode receber o interurbano, né? Nem todo mundo tem disponibilidade de ligar para qualquer lugar do Brasil inteiro sem custo. E para o cliente é muito bom saber que é a empresa que ele vai ligar e ele não vai ter custo. Isso aí. É o que tem sido. Como é interior, geralmente a pessoa não tem essa praticidade de ligar interurbano, né? Geralmente o pessoal é fazendeiro e tal, aí não tem muita agilidade com tecnologia. Então, até para ligar mesmo, fazer um interurbano, tem dificuldade. Ficaria difícil. E às vezes até mesmo para questão de crédito, essas coisas. A maioria das pessoas não tem ligação ilimitada. Então, esse aqui acho que é o ponto principal que pode inviabilizar um projeto ou que tem que se encontrar uma alternativa para um projeto, né? Numa cidade onde não tenha disponibilidade de numeração local. Entendido? Semana que vem, Vivo Voz Negócio, na outra, mais voz. Nos próximos capítulos. Muito obrigado. Quem gostou, deixa o seu joinha para a gente colocar no YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Mãe, bota lá que eu vou me inscrever no canal. O Danilo fez a mídia oficial para ele dizer que tem seguidores agora. Quantos anos tem? Ele tem 5. Ele tem 3. Esse é o like. Então você está ainda mais. Nossa. No grupo. Eu gravo um vídeo comum, você não grava um vídeo direito. Flávio, Qual que é esse?